Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galerinha, vamos falar do interesse do Corinthians em mais um jogador do Flamengo. Pois é, já não bastava eles contratar o nosso goleiro Hugo e também o Mateuzinho. Agora, galerinha, mais um jogador da defesa do Flamengo interessa ao Corinthians, que é o nosso zagueiro Davi Luiz. Onde o Flamengo já deixou claro que não vai renovar com o jogador, porque o salário do cara, galera, na minha opinião, é muito caro, né? Mais de 1,5 milhão astronômico. E também o cara já tem cerca de 37 anos. E o Flamengo não utiliza o jogador regularmente, ou seja, para quem segurar um cara desse que dá um custo muito alto, você pode liberar. É aí onde entra o Corinthians querendo contratar o zagueiro. E a próxima notícia também envolve Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Pois é, galerinha, vamos incluir aí Atlético Mineiro e Vasco, porque a notícia é relacionada à Copa do Brasil, onde o Flamengo, junto com o Atlético Mineiro, foi na CBF pedir aí uma alteração, né, das datas aí para estender mais um tempinho aí, até o Flamengo conseguir ter os jogadores de volta, né, que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo, para poder jogar com força máxima. Flamengo e Atlético Mineiro queriam isso. Já o Vasco e o Corinthians acharam que isso aí seria errado demais, e aí foram no STJD tentar anular essa alteração da CBF. E aqui, galerinha, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso, onde a CBF, né, no caso, o STJD, não concorda com a mudança e deixou as alterações mantidas. Pois é, as alterações vão continuar, ou seja, o jogo vai ser dia 19, né, se não me engano, Atlético Mineiro e Vasco, e o jogo do Flamengo e Corinthians vai ser dia 20, ou seja, Flamengo vai chegar aí, galerinha, poder jogar esse jogo aqui com força total. É, galera, como eu disse, o vídeo de hoje está recheado de notícias boas. E mais uma notícia interessante de hoje é sobre o Palmeiras, onde o Palmeiras, galerinha, está interessado em contratar o melhor jogador do Fluminense, simplesmente o melhor. E aí eu pergunto para vocês, qual é o melhor jogador do Fluminense jogando na atualidade, pelo menos na última temporada? 3 segundos aí para você me responder. Vocês sabem? Não? Então eu vou falar agora, meu povo. Na minha opinião também, tá bom? O melhor jogador do Fluminense, na minha opinião, é o jogador colombiano John Arias, onde o Palmeiras demonstrou interesse para contratar o jogador para simplesmente ser substituto ali, né? Ou no caso seria o substituto ideal para o Estevão, jogando ali pela direita. E aí, galerinha, eu pergunto para vocês, será que o Fluminense vai liberar seu melhor jogador? Porque o Fluminense já tá uma draga. Se perder o melhor jogador, acabou. E lá no Fluminense, o jogador não está muito bem ali com a diretoria. O jogador está chateado com o time, ele queria sair e o Fluminense não quis liberar. E o jogador está praticamente infeliz lá. E também, meu povo, vamos falar de Vinícius Júnior. Pois é, saiu aí a lista dos 10 jogadores mais valiosos do planeta e o Malvadeza está lá. Agora, qual a posição no ranking, né, desses 10 aí está o Vinícius? Vocês sabem, não? Então vai ficar sabendo nesse vídeo hoje, galerinha. O cara está valendo muito dinheiro. Eu falo uma coisa, superou o Neymar. É o jogador, gente, tipo assim, no passado, Neymar, até então, era o jogador mais valioso quando também o Neymar estava no seu auge, né? Agora o Vinícius Júnior está no seu auge e supera o Neymar, galera, em números astronômicos. E aí, eu vou falar pra vocês, tá bom? Se vocês não sabem, vão saber agora, mas como sempre, meu povo, eu peço a ajuda de cada um de vocês pra me ajudar aqui, né, galerinha, a fortalecer o canal, se inscrevendo e deixando seu like. Então, meu povo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, divulgue esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com essa inscrição. E a meta de likes para esse vídeo é de 30 likes para mais. Como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus, obrigado, meu Deus. E a vocês também, obrigado, meu povo. Então é isso aí, tamo junto nós e vamos para as notícias. Bom, então vamos lá. É o seguinte, já estou aqui com o celular na mão, pronto para dar as notícias e simplesmente, galerinha, vamos começar aí, né? Nada melhor do que começar com os 10 jogadores mais valiosos do planeta e não tem pra ninguém. São esses aqui, pronto, acabou. Não tem jeito. Os caras custam caro, galera, e valem muito. Vamos lá então, para o primeiro jogador. Se vocês não sabem onde o Vini tá, eu vou falar pra vocês também, tá bom? Então o primeiro jogador é o seguinte, ó, custando 200 milhões de euros, Haaland. O segundo jogador também custando 200 milhões de euros, né? Poderia estar em primeira linha, poderia inverter também, né, galerinha? Os dois custam o mesmo valor. E aqui, galerinha, esse jogador é o Malvadeza. Vinícius Júnior, custando também 200 milhões de euros, que ultrapassou o Neymar, que custava no passado aí, sendo o jogador mais valioso do Brasil, né, brasileiro, cerca de 180 milhões de euros. Vamos lá então, continuando. Terceiro lugar, Bellingham, custando 180 milhões de euros. E em quarto lugar, custando o mesmo valor, que também, galerinha, poderia estar em terceiro, né? É o mesmo valor. Mbappé custando 180 milhões de euros. E aqui o quinto lugar é Lamine Yamal, custando 150 milhões de euros. E em sexto lugar, galera, custando também 150 milhões de euros, podem estar ali em quinto, né, se inverter, tranquilo, Phil Foden do Manchester City. E em sétimo lugar, Bukayo Saka do Arsenal, 140 milhões de euros. E aqui em oitavo lugar, Florian Wirtz, 130 milhões de euros. E em nono lugar, Musiala do Bayern de Munique, custando cerca de 130 milhões de euros. E Valverde do Real Madrid em décimo lugar, também custando cerca de 130 milhões de euros. Aqui é os 10 jogadores mais caros do mundo, né, galera? Mais valorizados.
Vocês notaram aí que muitos aqui repetiram o valor, né? Só que, tipo, como é os 10 mais caros, aqui não tem uma posição correta, igual o Vini. O Haaland custa 200 milhões de euros e o Vini também custa os mesmos 200. Só que aqui na lista colocaram o Vini em segundo, mas se colocasse em primeiro também não tinha problema. Só que, galerinha, semana passada, se eu não me engano, saiu também uma lista mostrando os 10 jogadores mais valiosos do mundo, onde o Vinícius Júnior estava em quarto. Ou seja, os caras refizeram a lista de novo, né? E botaram ele aqui em segundo ou em primeiro, porque está custando o mesmo valor do que o Haaland, que é primeiro. Mas no passado, né, não tão distante, semana passada, o Vini estava em quarto, perdendo para o Mbappé, para Haaland, né? E perdendo para o Bellingham. Na minha opinião, o Vini não era para estar atrás do Bellingham. Bellingham é um bom jogador, um monstro, mas o Vini ainda, né, galerinha? Pra mim, na minha opinião, não é porque eu sou flamenguista, né? E o Vini é da base. Na minha opinião, o Vini está muito acima do Bellingham. Na minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa lista aí? Malvadeza aí sendo o jogador mais caro do Brasil na atualidade, passando até o Neymar. Comentem aqui. Agora, galera, vamos falar um pouquinho de Palmeiras e Fluminense, onde o Palmeiras, meu povo, está interessado em contratar simplesmente o melhor jogador do Fluminense, que é o John Arias, para substituir um dos melhores, ou se não, o melhor jogador do Palmeiras atualmente, que é o Estevão, pois o Estevão já é jogador do Chelsea, se não me engano, né? E aí, com a saída dele, o John Arias seria o substituto ideal. Agora, será que o Fluminense vai ceder? Vai vender? Bom, eu vou ler a notícia e vocês vão entender. Vamos lá então, ó. Nas últimas semanas, um dos principais ídolos do Fluminense também vem sendo bastante ligado ao Verdão. O jogador, inclusive, já teria a aprovação do Abel. Trata-se de John Arias. Conforme repercutido pelo portal Nosso Palestra, o treinador português já teria aprovado a possível chegada do colombiano, que é visto como um substituto ideal para o Estevão. Porém, um acordo segue sendo bastante complicado. O Fluminense, apesar de já admitir uma saída ao final da temporada, não tem planos de vender o jogador para outro clube brasileiro. John Arias está com 27 anos e já se consolidou como um dos melhores jogadores do Brasileirão. Nas últimas semanas também teve o nome especulado no Cruzeiro. Olha, até o Cruzeiro tá de olho, hein? Isso é porque o John Arias queria ir para a Europa e o Fluminense não queria liberar. Agora, para o time brasileiro vai dar um trabalho. Vamos lá então, ó. Na atual temporada, mesmo com o desempenho muito abaixo do esperado por parte do tricolor, o colombiano segue com bons números individuais, 11 gols e 7 assistências em 42 jogos. Tipo assim, é um número razoável, né? Bom demais, mas também não é ruim, é razoável. E aí o Palmeiras está interessado em contratar o jogador porque seria o substituto ideal para o Estevão. Na minha opinião, galerinha, é um bom jogador. É o melhor jogador do Fluminense. O cara é raçudo, né? O cara é duro, difícil de derrubar, insiste na jogada, não desiste, né? Bom finalizador, chama o time, que seria como se fosse um líder, né, galerinha? O Fluminense lá, acho que o capitão é o Ganso, né? Não sei mais. O John Arias também é um líder de elenco. O cara é bom jogador. E pra mim é um dos melhores colombianos jogando no Brasil, ao lado de Richard Rios. Ou seja, já pensou aí Richard Rios jogando com o Patriota, que é o John Arias? Seria muito bom, na minha opinião. Seria uma baita contratação para o Palmeiras, mas é como eu falo também. Se eu não falei, eu vou falar agora. O Fluminense vai complicar a vida do Palmeiras nessa contratação, porque normalmente o Fluminense complica a vida de qualquer um, pelo menos do Flamengo, né? Mas de qualquer um clube ele complica porque ele não quer vender jogadores bons para rivais jogando aqui no Brasil, né? Rivais aqui no Brasil. É mais fácil vender para a Europa. E isso não fez. O John Arias queria sair, né, para a Europa, queria ter o sonho europeu e o Fluminense não liberou. E aí o John Arias tem essa birrinha, tem essa raiva, né, galerinha? Ele tem esse desconforto com o Fluminense lá. No Fluminense lá, as coisas não estão muito boas para o Fluminense e o John Arias, mas o cara é profissional e está cumprindo o papel dele, está jogando de boa, está desempenhando bom futebol e não está afetando, né, galerinha, o serviço dele no Fluminense, essa desavença com o Fluminense. E aí, galera, o Fluminense, não vai, na minha opinião, não vai liberar tão fácil. Pode até liberar, mas vai ser difícil. Agora eu quero saber de vocês aí, torcedor de Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Essa contratação do John Arias, do Palmeiras aí, se rolar, se acontecer, do Fluminense para o Palmeiras, será uma boa para o Palmeiras? Porque na minha opinião vai ser uma baita contratação. Mas comente aqui que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Agora, galera, temos aí mais duas notícias para falar que envolvem Flamengo e Corinthians. E uma delas também envolve Atlético Mineiro e Vasco, que é pela Copa do Brasil, tá bom? Mas a primeira que vamos falar aqui envolve o nosso zagueiro Davi Luiz, onde o Corinthians também tem interesse. Já levou nosso goleiro Hugo, já levou nosso lateral direito Mateuzinho e agora quer levar nosso zagueiro Davi Luiz. Será que isso vai acontecer? Porque para o Flamengo, galerinha, vai acontecer. O Flamengo já liberou, não vai renovar com o cara porque o cara custa muito caro para o Flamengo. Cerca aí só de salário 1,5 milhão, né? E o cara também tem uma idade avançada e também o Flamengo não está utilizando ele regularmente, né? E aí o Corinthians tem interesse e vai querer contratar. Então vamos lá ver se vai dar certo. Vamos para a notícia, ó. Corinthians decide contratar mais um do Flamengo e abre conversas com Davi Luiz, ou seja, já começou as conversas.
Rubro-negro carioca aceita liberar o jogador porque não tem mais interesse em permanecer com ele. Galera, vocês devem estar escutando um barulho aí, né, de chiado. Isso aí é chuva, começou a chover, graças a Deus, já está na hora. Galera, aqui tá um calor, tá uma suadeira, toda hora eu corto o vídeo, né, dou uma pausa, começo a passar um pano no rosto pra tirar o suor, porque é suor demais, meu parceiro, é calor demais, essa é a verdade. E aí começou a chover agora, o tempo ele está abafado, mas daqui a pouco vai esfriar, tá bom? Mas se vocês estiverem escutando qualquer barulho de chiado aí, é simplesmente o barulho da chuva, né? E graças a Deus vai ajudar demais aqui a refrescar o ambiente. Então vamos lá, continuando, ó. O Corinthians tem feito diversas contratações nos últimos tempos, mesmo com grandes problemas financeiros. Do Flamengo, o Corinthians buscou o lateral direito Mateuzinho e o goleiro Hugo Souza. Além da dupla flamenguista, o Coringão quer mais e está interessado na chegada do zagueiro Davi Luiz, medalhão que tem contrato apenas até dezembro deste ano e seu vínculo não será renovado. A informação foi passada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola. O defensor tem 37 anos, não vive grande fase e após a chegada de Léo Ortiz, é a última opção para o sistema defensivo. Ou seja, galerinha, e aí onde entra o Corinthians, vai aproveitar que o jogador não está sendo utilizado, né? Virou aí a última opção, agora o Léo Ortiz voltou para a zaga de vez, é que o time agora do Flamengo está se ajustando com o novo técnico, né? O Davi Luiz, o Felipe Luiz não é vacilando igual o Tite, está botando cada um na sua posição, mesmo que a improvisação do Léo Ortiz foi muito boa, mas cada um na sua posição, né? Cada macaco no seu gato, tudo certinho. E aí, o Corinthians entrou, né? Veio com bons olhos a contratação do cara, porque é um cara vencedor da Europa, né, galerinha? O cara tem nome, tem fama, vai chamar muito patrocínio. E o Corinthians está interessado em contratar o cara, porque vê que o cara ainda vai render na zaga. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Acham que o Corinthians está fazendo certo em contratar mais um jogador do Flamengo? Será que esse jogador vai render? Será que vai ser uma peça fundamental no sistema defensivo do Corinthians? Comentem aqui, galerinha. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês, tá bom? Comentem aqui. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar aí da Copa do Brasil, onde envolve Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, que é aí, galerinha, o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, onde o Flamengo e o Atlético Mineiro foram na CBF e conseguiram adiar os jogos, né, e levar para outra data. Já o Vasco e o Corinthians juntaram força e não gostaram e foram lá no SJD para tentar anular isso que a CBF fez, tá bom, galera? Essa mudança. Só que a notícia de hoje é o seguinte: a CBF, não, no caso o STJD, não acatou, né, as palavras do Corinthians e do Vasco e não decidiu anular. Deixou do jeito que estava. Se a CBF botou no dia 20, é no dia 20. Vai ficar lá. Eu vou ler aqui a notícia para vocês, ó. STJD, por unanimidade, mantém as datas da Copa do Brasil alteradas. Ou seja, Corinthians x Flamengo será no domingo, dia 20, né, o jogo da volta. E o jogo do Atlético Mineiro do Vasco, se eu não me engano, vai ser dia 19, né, um dia antes. Ou seja, vai manter, porque, galerinha, a CBF, eu acho que ele entendeu que o Flamengo ia estar muito desfalcado, o Atlético Mineiro também. O Vasco também ia ter um ou dois jogadores ali, né, que foram convocados, eu acho que foi um. E o Corinthians, os 3 convocados, mas o Flamengo foram quase 8, galera, quase 8, se eu não me engano, ó. De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson, Pulgar, Fabrício Bruno e Varela. 7 jogadores do elenco titular do Flamengo desfalcados. Já o Corinthians uns 2, 3. Ou seja, isso aí já teria uma desigualdade, né, galerinha, dos meus jogadores titulares. Isso aí favorecia demais ao Corinthians, mas não que o Corinthians está errado em querer anular, porque se a data foi tal dia dado, já está no regulamento da CBF, não deveria ser anulada, mas a CBF teve o bom senso de anular o jogo naquele dia tal e levar para outro dia, porque entende que o Flamengo, junto com o Atlético Mineiro, né, que cederam vários jogadores, iam ser prejudicados. E também a CBF quer um espetáculo, quer um jogo vistoso, quer um jogo bom, onde todos os times vão jogar com força máxima. E é isso que é legal. Mas se fosse o Flamengo também, galera, do outro lado do Corinthians, no começo eu não ia entender muito bem não, sendo clubista, mas realista lá na minha mente, eu ia falar, não, é verdade. O Flamengo, no caso o Corinthians, está certo em querer ir na CBF e pedir para mudar a data para outro jogo, para outro dia, né? Porque o Corinthians cedeu muitos jogadores para seleções, né? E aí vai estar desfalcado contra o Flamengo. Mas aí, como eu sou flamenguista, né, galerinha, eu vou apoiar o Flamengo, mas eu não sou clubista. E na minha opinião, está certo em a CBF querer mudar aí, né, a data para outro dia, para quando ter o jogo de verdade, os dois times estão com força máxima e jogar e que vence o melhor. Essa é a minha opinião, mas muitos corintianos não gostaram, galera. Não gostaram mesmo, muitos vascaínos também. Rapaz, o negócio tá feio, mas na minha opinião, nada mais justo do que um jogo, né, com todas as estrelas, não é mesmo? Né, prolongar aí todo mundo com a equipe forte
e o pau quebrar, embora veio o melhor que ganha, né? E vamos ver, o jogo vai ser lá na casa do Corinthians, e na minha opinião, se o Flamengo jogar certinho, tem tudo para sair com uma boa vitória de lá. Vai ser difícil, mas quem sabe, por que não a gente ganhar lá, né? Ganhamos o primeiro jogo de 1-0, onde poderia ser 3-4 ali de boa, né? O Flamengo já está classificado ali, mas aí não deu certo, né? Não passou o juiz no TAC, e agora vai para o segundo jogo. E no segundo jogo, eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar lá, porque também nosso retrospecto lá na Neoquímica Arena também não é tão ruim não, né? Tipo, nos últimos jogos lá, a gente talvez mais ganhou do que perdeu. Mas bom, galera, vamos ficando por aqui, né? E aí saiu a notícia de hoje. Eu quero saber de vocês o que vocês acham de cada uma delas. Comentem aqui a opinião sobre cada uma das notícias e eu vou estar lá respondendo o comentário de cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas como sempre, eu peço sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, divulgue esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo de 30 likes para mais. Como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus, obrigado, meu Deus. E a vocês também. Obrigado, galera. Fique todo mundo na paz de Deus. Falou!